Tem horas em que a alma grita tão alto por dentro que ninguém lá fora percebe. E mesmo assim, você continua andando como se tivesse tudo bem. É estranho, né? Parece contraditório, mas é justamente nesse silêncio interno que nascem as maiores batalhas espirituais. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Não é o que está acontecendo à sua volta que está te quebrando. É o que está acontecendo dentro de você. E por mais duro que pareça, isso não é um sinal de fraqueza, menos. É um sinal de que você está prestes a atravessar um território que poucos têm coragem de enfrentar. E o mais curioso é que quanto mais você tenta esconder essa dor, mais ela te pressiona. Você até já tentou orar, mas sentiu Deus em silêncio. Tentou conversar, mas ninguém entendeu. Tentou seguir a vida, mas parecia carregar uma mala cheia de pedras amarrada nas costas. A maioria das pessoas diria para você descansar ou pensar positivo, mas você sabe que isso não resolve. Aliás, eu te digo algo que pode até soar polêmico. Às vezes, o silêncio de Deus é exatamente a resposta que você precisava ouvir, só que ainda não percebeu. E é aqui que entra o paradoxo. Quando tudo dentro de você grita, desista. É justamente o sinal de que existe algo poderoso prestes a nascer. Algo que não vai apenas aliviar sua dor, mas transformar sua fé de uma forma que você nunca experimentou antes. E se você ficar comigo até o fim deste vídeo, eu prometo, você vai enxergar a si mesmo, sua fé e a presença de Deus de um jeito completamente diferente. Um jeito que talvez salve sua esperança hoje. Ele costumava dizer que quando lia sobre Moisés pedindo para morrer, algo dentro dele estremecia como quem olha no espelho pela primeira vez. Porque Moisés não era qualquer pessoa, era alguém cuja sombra abria mares. E mesmo assim, teve dias em que o peso foi maior que os ombros. É curioso, porque isso mostra que até gigantes tropeçam, não por fraqueza, mas por humanidade. Quem já se viu no escuro sabe como esse reconhecimento acende uma pequena chama. Elias, aquele profeta que enfrentou reis e multidões, também pediu para Deus tirar sua vida. Não por covardia, mas porque o coração dele estava cansado demais para continuar andando. Ele fugiu para o deserto como quem foge da própria sombra. E ali desabou. É como quando alguém forte da família finalmente chora e você percebe que ninguém é invencível. Essas histórias sempre lembram que força não é sobre não cair, mas sobre admitir que a alma também sente rachaduras. Até Jesus, no Getsêmani, suou sangue. E isso não foi poesia, menos foi dor real, medo real, angústia tão profunda que transbordou pelo corpo. Ele sabia o que vinha e mesmo assim seguiu, mas não sem antes confessar: a minha alma está profundamente triste. É como as catedrais, imensas, imponentes, feitas para durar séculos, mas que ainda assim têm alicerces que às vezes racham. E é justamente nessas rachaduras que começa a próxima parte da caminhada, onde o verdadeiro problema mostra de onde realmente vem. Ele sempre dizia que o maior choque da vida espiritual é perceber que o buraco não está no mundo, está dentro de nós. As pessoas costumam culpar o trabalho, a família, a falta de dinheiro, os conflitos. Mas a verdade é que até os profetas ruíram não por causa do que acontecia ao redor, e sim pelo peso que carregavam no peito. É como quando o silêncio de casa parece alto demais. Não é o ambiente, é a alma falando. E essa descoberta costuma doer mais do que qualquer crise externa. Ele lembra de um período da vida em que tinha tudo para estar em paz, estabilidade, saúde, família presente. Mas mesmo assim, algo dentro dele parecia desalinhado, como se o coração estivesse fora de compasso. Ele tentava se distrair, trocava de planos, preenchia a agenda, mas a inquietação continuava. Até que um dia percebeu que estava procurando conserto lá fora,
quando o defeito estava na engrenagem interna. E isso virou a chave, porque ninguém cura o que não enxerga. Esse entendimento mexe com a gente, porque obriga a olhar para dentro sem anestesia. As angústias que derrubaram Moisés, Elias e até Jesus não foram provocadas por tempestades externas, mas por lutas travadas na profundidade da alma. E é exatamente nesse ponto que muita gente desiste, achando que o silêncio interno é abandono, quando na verdade é o início do processo. E curiosamente, é nesse silêncio que surge a próxima pergunta que transforma tudo. Porque Deus parece ficar calado quando mais precisamos. Ele sempre conta que uma das maiores surpresas da fé é descobrir que o silêncio de Deus não é ausência, menos é construção. Moisés clamou, Elias clamou, Jesus clamou, e não receberam a resposta imediata que esperavam. E isso desconcerta qualquer um, porque quando a dor aperta, queremos solução. Ené, o reflexo. Só que Deus, diferentemente de nós, não remenda por fora o que está quebrado por dentro. Ele trabalha na fundação, não na fachada. E isso exige silêncio. O mentor lembrava de uma fase da vida em que pedia soluções práticas. Uma porta aberta, um sinal claro, uma mudança visível. Nada acontecia era como gritar dentro de um vale vazio, até que percebeu que Deus não queria transformar suas circunstâncias, queria transformar sua visão. Ele precisava aprender a enxergar com mais profundidade, como quem ajusta a lente da câmera para perceber detalhes que estavam sempre ali, mas desfocados. E quando a visão muda, tudo ao redor muda junto, mesmo que nada tenha mudado de fato. A verdade é simples e dura. Às vezes você troca o pneu, ajusta o motor, repinta o carro, mas continua sentindo o mesmo vazio na direção. Porque o buraco não está na estrada, menos está no peito. Essa analogia sempre cala fundo, porque revela que não adianta mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, se a gente continua carregando os mesmos vazios internos. E é justamente nesse ponto que o silêncio de Deus prepara a alma para o próximo passo, a subida necessária para reencontrar a perspectiva que perdemos. Ele sempre dizia que há momentos na vida em que o chão simplesmente não basta mais. O chão é o lugar onde a dor pesa, onde tudo parece grande demais, onde a alma fica ofegante. E é por isso que, na Bíblia, os gigantes da fé não ficaram parados no vale. Moisés subiu o Sinai, Elias subiu o Horebe, Jesus subiu o Monte das Oliveiras. A subida não era turística, menos era terapêutica. Era Deus chamando para um lugar onde a visão muda, o barulho diminui e a alma finalmente respira. O mentor lembrava que, para subir o monte, não precisa ir para uma montanha literal. Às vezes, o monte é abrir a janela cedo e ficar em silêncio por 2 minutos. Outras vezes, é orar mesmo sem sentir nada. Outras, é desligar o celular para ouvir um pensamento que Deus vem tentando sussurrar há meses. Ele sempre contava que nos dias mais difíceis, buscava lugares altos, não físicos, mas espirituais, onde o coração finalmente descomprimia. Como quando se entra numa sala escura e, aos poucos, os olhos se acostumam à luz. E a analogia que ele mais repetia era simples e poderosa. Quando você está no chão, tudo parece gigante, mas quando sobe, percebe que aquilo que te ameaçava era menor do que imaginava. A altura espiritual não elimina o problema, mas diminui o drama. E é justamente nessa perspectiva mais elevada que começa a surgir uma nova pergunta, quase sempre inesperada. Será que o problema não está mais na forma como vemos a vida do que na vida em si? Ele sempre gostou de contar a história de Olavo Bilac, porque ela revela uma verdade que quase todo mundo esquece. A gente se acostuma tanto com o que tem, que deixa de enxergar o valor. Bilac descreveu o sítio de um homem com tanta riqueza de detalhes, o brilho
do riacho, a serenidade das árvores, a paz do lugar, que o próprio dono ficou encantado, como se estivesse ouvindo falar de algo que não conhecia. E ali ele percebeu que queria vender o sítio, apenas porque tinha parado de vê-lo. É exatamente assim que acontece com a alma humana. O mentor sempre dizia que existem pessoas que insistem em acreditar que sua vida não tem graça, que nada presta, que tudo é comum demais. Mas quando alguém de fora descreve com sinceridade o valor que elas carregam, menos a força, a coragem, as cicatrizes que se transformaram em sabedoria, menos elas, ficam surpresas, como o dono do sítio. Não porque aquilo não existia, mas porque não enxergavam. Às vezes, é preciso ouvir com os ouvidos de Deus para perceber tesouros que a rotina tornou invisíveis. Ele lembrava de momentos em que também precisou dos olhos de outra pessoa para perceber que estava vivendo algo valioso e não sabia. Como quando um amigo apontou que sua resiliência diante de uma crise não era comum, ou quando uma conversa simples mostrou que seus dias, que ele julgava pequenos, já carregavam respostas que ele buscava há anos. É por isso que ele dizia: quando você aprende a olhar com mais profundidade, você descobre que o problema nunca foi falta de graça, menos foi falta de visão. E essa mudança de olhar sempre abre espaço para uma pergunta ainda maior que surge logo depois. Ele sempre dizia que a alma funciona como um motor raro, delicado, daqueles que custam caro demais para serem alimentados com qualquer coisa. E a analogia era simples. O motor mais caro do mundo não aguenta gasolina adulterada. Basta um combustível ruim para travar tudo: potência, velocidade, estabilidade. E quando ele falava isso, não estava julgando ninguém. Estava lembrando que o que a gente consome emocionalmente molda o que a gente se torna espiritualmente. O mentor confessava que viveu uma fase em que alimentava a alma com tudo o que fazia, mal menos notícias tóxicas, conversas pesadas, músicas que só aprofundavam a tristeza. Ele dizia que era como colocar álcool sujo num motor que pedia gasolina pura. O carro até andava, mas falhava, engasgava, parava no meio do caminho. E quando finalmente decidiu desintoxicar a alma, percebeu algo simples e poderoso. A paz não voltou de uma vez. Ela começou a respirar, devagar, como quem acorda depois de um longo sono. E ele sempre deixava um alerta amoroso. Se você quer que sua vida ande, precisa cuidar daquilo que coloca para dentro. Não é radicalismo, é sabedoria. Basta trocar 20 minutos de conteúdo negativo por algo que eleve. Uma música que cure, um devocional, uma leitura que fortaleça menos, e você começa a perceber que a alma tem uma capacidade incrível de se recompor. E curiosamente, é quando o coração começa a clarear que certa verdade profunda aparece. Uma verdade que quase ninguém quer admitir, mas que transforma tudo. Ele sempre explicava que a tristeza, quando não é cuidada, começa como um sussurro e termina como uma explosão silenciosa. E o mais traiçoeiro é que ela não chega gritando. Ela se acumula. Primeiro vem a reclamação ao acordar, depois a negatividade automática ao longo do dia, e por fim, aquela mania de interpretar qualquer problema como um fim do mundo. Ele dizia que isso é como carregar dinamite no peito. Pequena por fora, devastadora por dentro. O mentor contava que já viveu isso na pele. Houve um tempo em que ele transformava copos d'água em tempestades inteiras. Qualquer atraso virava caos. Qualquer desafio virava tragédia. Qualquer palavra virava afronta. Ele ria de si mesmo ao lembrar, mas dizia com seriedade que aquela postura sugava a energia vital, como se a alma perdesse a cor. E quando finalmente percebeu, entendeu que não era o problema que crescia menos, era ele que alimentava a tristeza, até virar uma bomba emocional. E ele sempre alertava: o perigo não está na tristeza, mas no acúmulo. É a insistência em reclamar, o hábito de se vitimizar,
a teimosia em enxergar tudo pelo lado mais sombrio. Esses pequenos comportamentos parecem inofensivos, até explodirem. E quando explodem, ninguém percebe de onde veio o estrago. Por isso, ele dizia que reconhecer esse processo é o primeiro passo, porque logo depois vem a pergunta que muda tudo, menos a pergunta que decide se alguém afunda ou se permanece de pé. Ele costumava dizer que, se houvesse uma única frase capaz de resumir a jornada dos gigantes da fé, ela seria simples, quase silenciosa, mas poderosa demais para ser ignorada. Ele não desistiu. Não era sobre conquistas grandiosas, vitórias impressionantes ou feitos memoráveis. Era sobre permanecer quando tudo dizia para parar. Era sobre continuar acreditando em Deus, mesmo quando o coração estava em ruínas. Mesmo quando a alma parecia perdida na escuridão. E ele contava um momento muito pessoal. Uma noite em que tudo dentro dele gritava para desistir. Da fé, dos planos, de si mesmo. Ele estava cansado, frustrado, pequeno. Mas por algum motivo inexplicável, decidiu ficar ali, apenas respirando diante de Deus, mesmo sem sentir absolutamente nada. Ele dizia que essa foi uma das maiores vitórias da vida dele. Não porque venceu algo, mas porque não fugiu, não se afastou, não abandonou. Ficou, e naquele permanecer silencioso, a fé fraca se mostrou mais forte do que imaginava. Ele sempre encerrava esse ensinamento com um convite profundo, que a frase da sua vida não seja ele caiu, ele falhou ou ele se perdeu. Mas sim, eu não desisti de pertencer a Deus, porque essa decisão muda destinos inteiros, muda histórias, muda futuros. E quando alguém entende isso, percebe que ainda existe um próximo passo, um passo que transforma essa decisão em uma nova forma de viver e que se prepara para a virada que só Deus é capaz de iniciar. Você não encontrou esse vídeo por acaso. Deus tem caminhos escondidos. E hoje, Ele usou até o algoritmo do YouTube para alcançar você. Você não está sozinho. Você não está no fim. Você está no recomeço. Se essa mensagem tocou você, acompanhe nosso canal para mais mensagens que tocam o seu coração. Aqui você nunca anda sozinho. Todos os dias temos mensagens que levantam, curam e devolvem a fé. Sua caminhada com Deus continua. E eu quero caminhar com você.